dia. Nós gostaríamos de começar o culto. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Bem facinho de abrir em Gênesis capítulo 1. E enquanto você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, eu queria te fazer uma pergunta. Pensa em algo que só Deus pode fazer. Pense em algo que só Deus pode fazer. Mais ninguém. Já pensou? Ou foi difícil pensar? Alguém gostaria de falar o que pensou? Aí lembre-se, eu sou um cara muito democrático. Até a hora que ninguém fala, aí eu começo a apontar. Tá? Então, o que foi que você pensou que só Deus pode fazer? Mais nada, ninguém pode fazer. Ninguém. O que foi? A vida, muito bom. A vida só Deus pode fazer. Quem mais? O amor. Amor, verdade. Até ele é o amor, né? Só Deus pode criar o amor. Só Deus pode fazer. Que mais? Lilian, o que você pensou? Eu falei que eu era democrata. Oi? Curar. Falou curar. Ah, mas aí a medicina também pode, não pode? Não necessariamente. A medicina não cura. Meu Deus, eu fui enganado até hoje. Algumas doenças, né, vamos citar assim, tem algumas doenças que realmente a medicina não cura, só Deus cura, é verdade, algumas doenças só Deus cura. O que mais que você pensou que só Deus pode fazer, mas ninguém pode fazer? Pense em algo que só Deus pode fazer. Isso, Miriam. A Miriam é uma menina esperta. Eu olhei para ela, ela já tirou a máscara porque sabia que eu ia perguntar para ela. Só Deus pode transformar vidas. Verdade. Vai morrer torta. É que eu sempre ouvi assim, nasceu torto, viveu torto, vai morrer torto. Não, dá para mudar isso. Só Deus pode mudar a vida que nasceu torta, viveu torta, mas não precisa morrer torto. Muito bom. Não entendi, desculpa. A cura espiritual. Esta realmente, só Deus pode fazer a cura espiritual. Mais alguém pensou em alguma coisa? Você quer que eu fale o seu nome, Pablo? Então eu vou falar. Pablo, por favor. Eu estava com saudade de vocês, tá? Por isso que eu estou fazendo isso. Perdoar pecados. Mas a Bíblia diz que eu também devo perdoar os pecados. Não é só Deus, eu também tenho que perdoar. O que é? Para a salvação, só Deus. Para a salvação, só Deus. Só Deus pode fazer. É bacana, né, quando a gente começa a pensar que tem algumas coisas que só Deus pode fazer. Porque se só Deus pode fazer, para quem que você vai pedir essas coisas? Para Deus, não é?
Não adianta pedir para os outros? Não adianta. Estas coisas só podem ser levadas para Deus. Eu queria falar com você de uma coisa que só Deus pode fazer e que existe uma palavra que ninguém pode usá-la. Ninguém pode usá-la. Só Deus pode usar esta palavra. E ela está exatamente em Gênesis, capítulo 1. No princípio, o que é que Deus fez no princípio? Criou. Esta palavra que está aqui, ninguém pode fazer. Ninguém. Esta palavra só se aplica a Deus. Bará é a palavra no original. E não dá para usar para qualquer um outro. Não adianta você falar assim, fiz um bolo diet, e estava bom o bolo que eu comi hoje, né? Criei um bolo. Você pode falar isso, mas você não pode usar esta palavra. Esta palavra, no original, só se aplica a Deus. E eu queria chamar a sua atenção logo no início do culto. Você veio a um lugar que só Deus pode fazer algumas coisas na tua vida. Mas ninguém. É legal isso, né? A gente veio no lugar certo para pedir para a pessoa certa que pode fazer o certo na nossa vida. Deus criou. E essa é uma frase que Deus vai utilizar durante a Bíblia toda. O tempo todo Deus é o Deus criador. E aqui eu também queria te dar um alerta. Hoje em dia, nossos filhos já foram ensinados e continuam sendo ensinados que Deus não é o Criador. Estão sendo ensinados de que a evolução, o Big Bang, o nada, criou as coisas. E eu observo que muitas vezes eu fiquei, isso não me afeta, não afeta a minha fé. Mas afeta sim. Quando a gente começa a imaginar que outra coisa pode criar, o nada pode criar, uma explosão pode criar. Quando a gente começa a pensar que outros podem fazer o que só Deus pode fazer, nossa fé começa a ficar um pouquinho fraca. Porque a gente acha que mais outros podem resolver os nossos problemas, mais outros podem fazer o impossível. Cuidado com isso. Existem coisas que só Deus pode fazer. Vocês mesmos disseram, só Deus pode fazer. Nunca dê aquilo que é de Deus para qualquer outro ou para qualquer outra coisa. Nós servimos a um Deus que só Ele pode criar. Cuidado com essas ideias que parecem inofensivas. Isso não afeta. Mas cuidado, porque isso vai entrando devagarzinho. E o diabo é bom nisso. Ele não vai atacar de frente, ele vai colocar ideias que parecem certas. Mas hoje você veio num lugar que só Deus pode fazer. E o acaso não vai fazer. O tempo não vai consertar. Pessoas não vão resolver os nossos problemas. Existem coisas que só Deus pode fazer. Eu queria começar esse culto com este foco. Feche os teus olhos. E pense em algo que você precisa na tua vida
e que só Deus pode fazer. Mais ninguém. Eu tenho certeza que todos nós temos algo que só Deus pode fazer. Não adianta você tentar resolver, não adianta convidar alguém, pensar em alguém, não adianta. Existem coisas que só Deus pode criar. Você não está vendo a solução? Não tem problema. Você pode falar com quem cria a solução. Você não está vendo o ambiente bom? Não tem problema. Deus cria o ambiente bom. Você acha que não vale a pena tentar mais, já desistiu? Não tem problema. Fala com Deus, porque Ele é o Criador. Em nome de Jesus, estamos hoje aqui, Senhor, não só para lembrar que o Senhor é o Deus Criador, mas para vivermos, existirmos, lembrarmos, pensar e trazer para a nossa vida a Tua criação, Senhor. Cria, ó Deus, em nós um coração puro e renova em nós o espírito reto. Cria em nós, Senhor, a solução do problema que a gente acha que não tem mais solução. Cria, Senhor, traz a existência do nada. Faz vir de um jeito que só o Senhor pode fazer. Obrigado a Deus, porque a Tua palavra começa dizendo que o Senhor não conhece nenhum impossível. Nada é impossível para o Senhor. Louvamos ao Teu nome, Senhor. E é assim que a gente quer agora começar a adorar ao Senhor, porque o Senhor é o Criador, o único Criador. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bom estarmos aqui, reunidos, né? Nesse dia em que a igreja comemora mais um ano de vida, né? 48 anos. E nós estamos contentes aqui pelas visitas, né? Pela vida do Pablo, da Lília, pela Regina, Paulinho, que estão aí, pastor Nagata. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Vamos nos levantar e vamos dizer para Deus que nós viemos adorar, nós queremos nos prostrar aqui diante do Senhor e dizer que o Senhor é um Deus totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para cada um de nós. Que eu pudesse te ver.
maravilhoso para nós. E nós estamos aqui, né? A igreja está aqui até hoje, porque o Senhor está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. E como diz em Filipenses 1:6, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês virá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltará. Deus começou boa obra em mim, Deus começou boa obra em você, Deus começou boa obra em nós. Vamos cantar esse cântico? Igreja desde o início, por toda essa caminhada, e hoje também, e amanhã também. Amém. Eu queria separar esses momentos para a gente cantar esse cântico e também trazer as nossas ofertas e dízimos, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que o Senhor é. Nós queremos agradecer ao Senhor com todo o nosso ser. Amém. Fazer
Nós, Senhor, somos gratos a Ti, ó Pai, realmente por tudo que tens feito, Senhor, porque as nossas vidas, Senhor, estão nas Tuas mãos, ó Pai, e cada situação que a gente passa no nosso dia a dia, mesmo a gente não vendo solução, Senhor, nós ouvimos hoje que Deus pode tudo, Deus é aquele que cria e Deus é aquele que está na nossa vida e pode operar milagres, pode abrir portas onde não há, Senhor, e nós confiamos plenamente em Ti, Senhor. Depositamos, Senhor, no Teu altar também essas ofertas e dízimos, Senhor, e Te agradecemos pela vida que o Senhor nos dá, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelos Teus filhos, Senhor, que estão aqui reunidos, Senhor, nesse dia, Pai, e quero, Senhor, continuar louvando o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 O Senhor fez uma aliança com cada um de nós, eterna aliança, inquebrável, um compromisso. Nós somos a igreja, você é a igreja, né? E esse compromisso que nós temos aqui entre nós, né? Cada um de nós e com Deus. Amém? Eterna aliança.
de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Podem se assentar. Eu compartilho o que o Mário falou outro dia, né? De que como a gente fala que vai trazer alguma palavra de Deus, dá um frio na barriga, dá um tremor, e é tão complicado, né? A gente fica tão nervoso. Eu acho que Deus tem me ensinado muito sobre isso. Primeira vez que eu subi num púlpito para pregar, eu tinha 40 anos. Eu já nasci na igreja, cresci na igreja, mas uma primeira vez que eu consegui subir e pregar e dar a palavra de Deus, já tinha 40 anos. Eu demorei 40 anos para ter coragem para subir. Eu tenho uma timidez, uma vergonha, e quando eu vou pregar eu sinto essa tristeza, isso parece que aflora mais, mas eu gostaria que vocês estivessem lembrando que quando a gente está na mão de Deus, acho que Deus tem feito milagres. Amém? Minha mensagem é bem curta, não trouxe nem Bíblia, não trouxe nem nada, porque hoje é um dia especial, tá? A mensagem hoje era sobre mulheres no ministério, né? De que o tema da mensagem era esse, tá? Para seguir o roteiro, e nós gostaríamos de lembrar, né, que nós valorizamos muito, nós como Igreja Metodista Livre, nós valorizamos muito o ministério das mulheres, o trabalho das mulheres. Jesus usou muitas mulheres, diferente da época dele, ele usou muitas mulheres e não era comum. E nós também, nós temos mulheres que trabalham, mulheres que são dedicadas ao ministério, mulheres que são dedicadas ao trabalho do Senhor, né? E nós gostaríamos de estar lembrando dele, tá bom? Lembrando até da pastora Esther, que nós temos até o exemplo aqui, né? Nós temos uma pastora. Eu lembro da bispa, né? Quando ela veio aqui, más lembranças, né? Ela deu uma bronca na gente. Fiquei até com vergonha. Falou, pastor, não vamos chamar mais ela não, que ela falou que vai voltar e vai cobrar. Então ela falou, pastor, não vamos chamar mais ela não, que ela vai cobrar e ela vai dar ruim. Mas a nossa mensagem é esse, tá? Eu gostaria de estar lembrando de que Deus usa mulheres para o trabalho, para o ministério, não é só homens, tá? E nós, como Igreja Metodista Livre, nós valorizamos muito as mulheres, tá bom? Esse é o tema da mensagem de hoje. Acabou. Eu gostaria de comentar sobre nossa igreja, né? Hoje é um dia especial. 48 anos, nosso trabalho na igreja. Nós mudamos da vila de Jaçanã, nós morávamos em Jaçanã, tinha nossa vida, a minha família, e nós mudamos para a Liberdade para começar uma igreja junto com meu pai, né? Meu pai falou, vamos começar. E quem começou isso? Quem influenciou? Uma mulher, né? Tem uma mulher muito importante nessa igreja da Liberdade, que a gente nunca pode esquecer, a senhora Hayashi, né? A senhora Hayashi, ela já tinha uma pensão, ela tinha umas pessoas aqui, né? E ela queria que aqui fosse um ponto de igreja, que ela queria que na Liberdade tivesse uma igreja. E ela orava muito por isso, e ela conversou com meu pai tocou a ideia, né? Abraçou a ideia. Então, nós viemos para cá para começar o trabalho. Eu gostaria de lembrar, o Nagato Sensei está aqui. O Nagato Sensei foi o primeiro pastor que veio consagrar a nossa igreja, há 48 anos atrás, né, Sensei? Sensei foi o pastor que veio aqui, e ele veio consagrar, ele era superintendente do concílio, e ele veio consagrar o trabalho da igreja. Eu gostaria que o pastor Nagato, você quer falar alguma coisa, Sensei? Quer falar alguma coisa? Eu gostaria que o pastor Nagata falasse só uma saudação, né? E depois fizesse uma oração pela igreja, tá bom? Lembrar que ele que abençoa a igreja e ele pode continuar abençoando de novo, tá bom? Ai, Sensei. Então, parabéns a essa igreja e aos irmãos, a todos aqui presentes. Bem, Deus Criador infinito, Ele que criou esta igreja. Então, Ele completará sua obra aqui, nesta igreja, em todos os irmãos, eu creio. E louvo
a Deus. Bem, estou já perdendo o ouvido, perdendo memória. Bem, isso, mas eu acho que providência de Deus, obra maravilhosa de Deus em minha vida. E Deus, Criador, Deus misericordioso, Deus de amor, esse Deus está bem no Espírito, vivendo na vida de cada um de vocês. E está fazendo suas obras para se completar. Bom, só isso, né? O Indonésio. Então eu vou lá. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelas inúmeras bênçãos derramadas nesta igreja, neste local. Nós louvamos o teu nome, santo nome aqui. E teu nome seja realmente bem, tu possa continuar sua obra, completando sua obra nesta igreja, tua igreja, teu corpo aqui. Então, nós te agradecemos e louvamos o teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos e oramos. Amém. Então, eu trouxe até, pedi para meus irmãos estarem aí para tentar lembrar, né, que eu tenho uma péssima memória em data, em períodos, mas eu lembro algumas coisas que me marcaram, tá? Uma é que nós mudamos em fevereiro, né, final de fevereiro de 74, para começar a igreja. Então, no primeiro domingo de março de 1974, nós tivemos um culto com 3 famílias. Opa, tá dando já. Estamos com 3 famílias. A minha família, família Hayashi e família Horiuchi, né? Nós tivemos com 3 famílias e nós fizemos o primeiro culto já com 14 pessoas, né? Que eu me lembro. E foi na minha casa. Nós tivemos na minha casa, na sala de casa era o salão, e nos meus quartos, nas cozinhas, era a nossa sala de classes, tá? E por que nós não comemoramos em março, nós comemoramos em agosto? Porque em agosto foi quando nós construímos o templo lá embaixo, e nós fomos considerados como igreja, né? Porque nós éramos ponto de pregação, nós viemos da igreja de Santana, e nós éramos ponto de pregação, e nós fomos consagrados como igreja, e nós inauguramos e consagramos o templo, foi em agosto. Então, eu lembro que, eu vou falar até para o Mário, era 08 de 80, e ele escreveu lá, nós pedimos para o Mário escrever, ele escreveu 08, 80, ficou muitos anos, a gente olhava, sabia que era o Mário que escreveu, vocês sabiam, né? Eu falei isso para o Mário, mas falou, não lembro, mas foi ele que escreveu 08, 80, num canto, para saber que era o dia que nós começamos o trabalho lá na Conde São Joaquim, lá no fundo. Tá bom? Eu depois vou mostrar várias fotos, que vocês vão ver também, algumas fotos que eu tenho, mas nós estamos com 48 anos, o metrô fez 50 anos, não tinha nem inaugurado o metrô aqui, era um buracão aí na Liberdade, e o ônibus passava bem na frente da igreja. O ônibus passava por aqui, contornava, ia para Pedroso, porque estava construindo lá a estação São Joaquim, então era um buracão. Eu lembro disso, que eu via o buraco, eu ia lá, eu sou muito curioso, eu ia lá colocar o olho lá e ver, e era um buracão que estava fazendo a estação São Joaquim. Então, é muito tempo, né? Faz muito tempo, a gente eu não lembro muita coisa, mas eu acho que a gente tem que ter uma memória um pouco seletiva.
eu vou deixar uma oportunidade depois para quem quiser falar alguma coisa também. A Regina, você quer falar? A Regina quer falar do meu pai. Eu gostaria que alguém de fora falasse, né? Do trabalho, ela conheceu bastante meu pai. Ela esteve acompanhando ele até quando ele faleceu. Ela que foi o médico que acompanhou ele. E ela quer compartilhar algumas coisas. Tá bom? Bom, é bem interessante essa data, março e agosto, porque o pastor Nakayama faleceu em março e nasceu em agosto. E eu vou compartilhar aqui os últimos momentos do pastor, porque foi quando eu consegui acompanhá-lo. No dia 4 de março de 83, eu e o Paulo, a gente estava fazendo exatamente 6 meses de casamento, de casados. E foi quando, à noite, depois do jantar, a gente teve o telefone falando que o pastor Nakayama tinha sofrido um derrame em Campos de Jordão. Então, nós, antes de sair, eu tinha... o Paulo, né, tem uma prima, a Rosária, que era casada com um neuro do HC. Então, eu liguei para o neuro e falei assim, olha, parece que é grave. Eu não sei se a gente chama AVC, né? Não sei se o AVC é hemorrágico, mas ele está inconsciente. E está em Campos de Jordão. Aí o Reimão pegou e falou assim, Regina, tem uma equipe excelente do HC que montou um serviço em São José. Então, você pode ir para lá, que eu já estou acionando a equipe de São José. Quando Paulo, ele falou assim que ele nunca dirigiu tão rápido. A gente tinha uma brasilinha, daquelas brasilinhas álcool, eu não sei como que a gente conseguiu chegar tão cedo em Campos. Quando chegamos em Campos, ele estava inconsciente e estava convulsionando. E aí o colega, que é clínico, me falou a seguinte coisa. Era sexta-feira, em março. Então, lá em Campos de Jordão, eles faziam um rodízio de médicos, porque como ainda era verão, todo mundo descia para Ubatuba, né? Então, eles pegaram e falaram assim, olha, a gente fez a punção, porque naquela época você fazia uma punção de líquor, que a gente chamava. Se saísse sangue, era hemorrágico. Se não saísse, era isquêmico. Né? Porque isso aconteceu há 39 anos atrás. Aí, quando a gente chegou, eu falei assim, mas a gente não pode deixar ele aqui. Não tinha uma ambulância UTI com médico. Não tinha. Nós pegamos a única ambulância que tinha lá, sem enfermeiro, eu que fui junto com o pastor, e o Paulo atrás com o carro. E orando e vendo aquela... que ele estava com soro, né, e com medicamento. E orando, olha, Deus, se não der para chegar até São Paulo, dê algum sinal. Por incrível que pareça, quando a gente estava chegando em São José, já vendo toda a luz da cidade, ele começou a convulsionar. Aí a gente entrou, foi para a clínica que o Reimão tinha falado, para a gente poder fazer o atendimento, né? Porque lá em Campos não tinha nenhum médico, então a gente estava indo para lá, numa clínica de neuro. Quando a gente entrou, eu falei, Paulo, a gente vai precisar de um suporte espiritual. Então, você vai fazer o seguinte, dá uma ligada para o pastor Tio Rico, que foi o nosso na verdade, padrinho de casamento. Aí o Paulo foi para se encontrar com o pastor e eu fiquei na clínica. Aí a gente conseguiu identializar. Aí o pessoal fala assim, olha, tudo ok, Regina, acho que dá para você chegar até São Paulo. Aí, o que a gente fez? A gente pegou, de São José, a gente telefonou para o professor, que era o professor doutor lá da cadeira de neuro, né? E ele, com uma boa vontade, falou assim, manda aqui para o Matarazzo, porque o Hospital Matarazzo tinha acabado de ser reformado e tinha toda a equipe do HC. Quando a gente chegou no Hospital Matarazzo, o professor já estava me esperando, o doutor Ricardo Nutrini, já estava me esperando, e eu falei assim, Regina,
Vamos fazer esse primeiro. Eu falei assim, graças a Deus, professor, que a gente conseguiu chegar até aqui. Aí ele mandou para a UTI, fez os exames e ele falou assim, Regina, foi só AVCI, não foi AVCH. Então, ele vai ficar aqui mais uma noite, sob observação, até ele ficar bem, né? Sair, estar consciente, tudo, e a gente, se der tudo certo, em 24 horas a gente encaminha ele para o quarto. Aí, com ele, com a alta pronta para o quarto, ele começou a ter febre. Febre. E aí a gente começou a fazer um monte de exames para saber de onde que essa febre vinha. Aí o professor pegou e falou assim, Regina, você não vai acreditar. A contaminação veio pela agulha do líquor. Por quê? Porque lá em Campos, esse material que a gente chama de punção licórica ficava numa marmitinha, né? Vocês sabem, antigamente era assim, numa marmitinha. E eu acho que ela não estava devidamente esterilizada. Então, ele não pôde sair e ele ficou. Teve que pegar todos os antibióticos. E aí começou, que foram 17 dias até ele falecer no dia 21 de março. Mas, interessante foi que em todos esses 17 dias de internação, o pessoal falava para mim, todo mundo da UTI. Naquela época era auxiliar de enfermagem. O que acontece, doutora, com o teu sogro? Ele não pergunta nada, ele só agradece, ele dá um sorriso e agradece, apesar de toda aquela dor que ele tem por causa do edema cerebral. Ele só agradece e só sorri para a gente, o tempo todo. Então, naquela época eu fiquei pensando, e agora até hoje, ontem eu fiquei pensando nisso, né? Como que uma pessoa com aquela dor que ele estava tendo, sentindo naquele momento, com toda aquela medicação, porque a gente não sabia qual era a bactéria, qual era o germe anaeróbico que estava dando essa infecção, com aquele edema cerebral cada vez mais aumentando, que no fim a gente teve que ir para a cirurgia, para uma neurocirurgia, e ele só agradecia e não reclamava de nada. Nada. Não reclamava da dor. Nenhum momento ele perguntava para mim, eu tenho que mudar de médico, eu tenho que mudar de hospital? Nenhum momento ele perguntou. Ele só agradecia. Então, na verdade, o pastor chegou e falou, o que Deus pode fazer, né? Que é a única coisa de Deus. E eu fiquei pensando na gratidão nossa. O que é que a única coisa que a gente pode fazer? Louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E foi isso que o pastor Nakayama deixou para mim, pelo menos, naquele tempo que fiquei o tempo todo nesses 17 dias da UTI. Como que uma pessoa, tendo toda aquela dor, não dando nada certo, uma coisa que era para ele ter ido de alta no dia seguinte para o quarto, ter todo esse desfecho, e ele continuava firme, não reclamando de absolutamente nada, porque era muito antibiótico, muito, porque a gente não conseguia detectar o germe que estava dando aquela febre toda. Ele foi para a cirurgia, porque o edema precisou ser descomprimido, né? Então ele foi para a cirurgia, e nunca ele perguntou para mim, eu estou no lugar certo, esses médicos são certos? Nunca. Ele só agradecia. Então, era esse o testemunho que eu queria dar para vocês. E essa coincidência, né, de março e agosto. E também eu queria só deixar uma palavra em Eclesiastes, que está em Eclesiastes 3.
e que ele fala assim: ele fez... Espera um pouquinho. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. É interessante, né? O anseio pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Já faz todo esse tempo que ele faleceu. Mas a gente, quanto mais idoso a gente fica, parece que essas memórias que a gente tem do passado ficam mais assim, a gente consegue lembrar mais, que são as memórias evocativas. Então, a gente tem esse no coração nosso o anseio pela eternidade. Por isso que, apesar de ter feito tudo isso em 39 anos, a gente acaba, né, tendo essa... Foi mais, né? Foi porque foi a gente já está fazendo 40 anos hoje, esse ano, em setembro, de casados, né? Então, faz 39. E esse anseio que a gente tem pela eternidade, mas também aquele coração grato, o que fazia ele agradecer. Todos os dias que ele teve na UTI, apesar de tudo não estar dando certo e da dor que ele estava sentindo. Então, era isso que eu queria falar. Obrigado. Só lembrando um pouquinho dessa história, né? Só para rememorar, a igreja esteve orando muito. Quem teve nessa época lembra, a igreja orou muito, muito. Nós tivemos noites de oração e de jejum pela recuperação. Foi 5 dias de muita oração, pedindo para que Deus pudesse curar, né? Aí teve uma noite que Dona Olga falou assim: o pastor vai ser curado. Eu sonhei, eu vi ele levantando as mãos e abençoando a igreja. Então ele vai ser curado, ele vai abençoar a igreja e ele vai vir aqui abençoar a igreja, né? Eu falei: não, Dona Olga, é o contrário. Ele está se despedindo da gente. No meu sentimento, ele está se despedindo da gente, ele está abençoando a igreja e ele não está conseguindo ir embora porque a gente não deixa ele ir embora. Vamos orar por isso, para que receber a bênção dele e deixe ele descansar em paz. Eu falei: o contrário, né? Eu sinto que é o contrário. Filho, né? A gente tem um sentimento. E nessa mesma noite, meu pai faleceu. Então, aí a gente tinha um sentimento diferente. Não é? Às vezes você olha uma mensagem, você vê uma coisa e Deus está falando outro, né? A gente fala: não, Deus está abençoando e continua esse trabalho, tá bom? E é por isso que a gente continuou o trabalho, né? Continuou o trabalho aqui da igreja. Quanta gente veio, tem muita gente aqui da década de 80, tem gente da década de 90, tem gente da década de 2000, tem gente que vem aqui da década de 2010, tem gente que veio de 2020, né? Mas eu gostaria só de estar lembrando que nós estamos fazendo 48 anos e daqui 2 anos nós vamos fazer 50. Uma festa, eu gostaria de fazer uma grande festa. Eu estou lembrando vocês, que vocês pudessem estar lembrando dessa data, que 50 anos, daqui 2 anos. Mas é isso, pessoal. Eu só queria lembrar para vocês, né, que quando a gente olha as fotos, a gente tem saudade, né? A gente tem saudade, a gente lembra quanto aconteceu. E eu gostaria também que vocês tivessem saudade daquelas pessoas que estiveram aqui, que foram frequentes na nossa igreja, foram membros da nossa igreja, e que hoje não estão vindo mais. Vocês lembram disso? Vocês vão ver foto, não estão vindo mais, não está indo em outras igrejas. Que vocês estivessem lembrando, que você pudesse estar orando por essas pessoas que vocês viram, que vocês lembram. Quantas pessoas, né? Eu acho que a gente fala assim, quando a gente vai ficando mais velho, a gente carrega mais carga, mais lembranças, mais tristezas. Mas eu gostaria que você tivesse esse momento, que você, se Deus tocou em alguém de você, que você lembra, que não está indo na igreja, né? Que não está indo para a igreja nenhuma, e que
Eu gostaria que você, e Deus tocou na sua vida, que você pudesse estar orando por ela, por essa pessoa, em especial, tá bom? Vamos ter um pouco de momento de vocês pudessem estar orando, depois nós vamos encerrar, tá bom? Santo Deus, Pai, obrigado, Senhor, porque nós temos motivo, Senhor, de estarmos te louvando, nós temos motivo, Senhor, de agradecermos a Ti, ó Deus, por tantos anos, 48 anos, da Sua direção e das Suas bênçãos, Senhor, sobre essa igreja. Nós sabemos que, como ser humano, nós falhamos muito, nós temos muitas falhas, Senhor Pai, mas uma das coisas que o Senhor tem colocado, Senhor, é o amor no nosso coração, e que a gente lembra, Senhor, de tantas pessoas que passaram por essa igreja, que hoje não estão em igreja nenhuma, estão afastados. Eu gostaria que o Senhor colocasse, Senhor, lembrasse de cada pessoa, cada um que está orando por essas pessoas especiais, para que a Tua mão, Senhor, esteja sobre eles, e que a Tua bênção também esteja acompanhando-nos, ó Pai, e que eles possam sentir que Tu, Senhor, amas, mesmo eles estando longe de Ti, Senhor. Nós sabemos que Tu amas e que Tu se preocupa com eles, ó Pai, que se eles estiverem errados, se eles estiverem pecados, que eles possam se reconciliar contigo e possam sentir, Senhor, esse amor que nós podemos sentir por Ti, ó Pai, que nós sabemos que só Tu, Senhor, nos dá essa paz que vem de Ti, Senhor, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por esse momento e Te oramos em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Mas eu queria falar, tá? Hoje de manhã, a primeira coisa que eu pensei foi: como foi que eu vim para a Igreja Metodista Livre da Liberdade? Foi pelo Paulinho. Paulinho, ele ia lá em casa, lá em Santo Amaro, com o Fusca azul dele, ele me pegava lá em Santo Amaro, trazia para a igreja e eu voltava. E foi nessa, ele me levava para cá. E foi nessa de vir aqui que eu conheci meu esposo, e eu sou eternamente grata à Igreja Metodista Livre da Liberdade, né? Aí eu pensei, a última vez que eu vi o Paulinho e a Regina que, como vocês, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou irmã gêmea da Neide, irmã da Rê. Eu sou irmã gêmea. Nós duas nascemos de novo juntas, na mesma oração, junto com a Sônia Felipone. Nós três somos trigêmeas. Então, a última vez que a gente se viu foi há 2 anos atrás, no velório da Neide. E eu pensei, não tem como eles virem hoje. Eu acho que vai ficar na memória mesmo. E quem é que eu vejo? Eles vieram. Então, são histórias, e são histórias incríveis, em que a gente pode ver a intervenção de Deus o tempo todo. O tempo todo nas fotos, todo instante, quando a gente pensa que pode ser que a gente esteja sozinho. Não estamos. Deus continua construindo a sua história nessa igreja, aqui e agora. O Espírito Santo é quem faz. Ele planejou, Ele criou a igreja desde antes da fundação do mundo. Está no plano dEle. Então, Ele vai completar. E a gente obedece enquanto isso. Vamos ficar em pé? Receber a bênção e cantar os parabéns. Deus bondoso, muito obrigado pela Tua história na nossa vida, na vida da igreja. Muito obrigado porque as pessoas podem se encontrar aqui. Muito obrigado porque da mesma maneira podemos abrir mão
e fazer com que as pessoas também saiam, mas nunca sairão as mesmas, porque vieram aqui e tiveram seu toque. Muito obrigado, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, agora e para sempre. Amém.